Mas abra comigo a sua Bíblia, vamos dar prosseguimento aqui ao nosso estudo, falando sobre Jesus, o Filho de Deus, e as nossas pregações pela manhã têm se baseado em que livro, meus irmãos? Evangelho de João. Então, abra em João. Agora, só o capítulo que lhe falta informar, que é o capítulo 11. Então, eu vou estar lendo praticamente quase todo o capítulo 11. Então, se há alguém no nosso meio com alguma dificuldade para permanecer em pé, pode se sentar, mas você que pode, esteja acompanhando e ouvindo a leitura atentamente. João, capítulo 11, a partir do verso 1, que é um texto extremamente conhecido, diz assim: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim, o que, meus irmãos? Para a glória de Deus, a fim de que, o que, meus irmãos? O Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia e depois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós, para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o que, meus irmãos? O Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o Mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolava, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhes aos pés, dizendo: Senhor,
se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer com que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres, verás o que, irmãos? A glória de Deus. Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando-se os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhe ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, que diz a Bíblia? Creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Somente até aqui, amado Deus e amado Pai, nós queremos, ó Deus, neste momento, antes de orar pela palavra, orar em favor da Monique, Senhor, sobrinha do nosso irmão Edmilson, da nossa irmã Alice, Pai, que o Senhor possa visitar esta jovem, esta irmã, ó Deus, com Tua graça, com Teu poder, trazer o livramento para ela, Senhor, tira ela desse hospital, traga ela de volta para casa, para o seio familiar, Pai, visita ela nesta manhã. E oramos agora, Pai, pela Tua palavra, para que o Teu Espírito, o mesmo Espírito que inspirou João a escrever este Evangelho, esteja aqui conosco nesta manhã, Pai, me inspirando com graça e sabedoria para falar da Tua palavra e trazendo ao coração dos Teus filhos entendimento, Senhor, compreensão para receberem a Tua palavra. Nós Te pedimos isso, Pai, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem assentar. O título dessa palavra é: só vê a glória de Deus quem crê. Só vê a glória de Deus quem crê. O fenômeno da religiosidade humana é algo estudado e debatido por muitos, né? Esse fenômeno que muitos se perguntam: por que o homem crê em alguma coisa? Por que em qualquer canto que você vá deste mundo, em qualquer época, você vê o homem se voltando para algum tipo de crença, algum tipo de fé, seja num Deus ou em deuses? Cada vez mais os campos da antropologia e da sociologia tentam justificar ou até mesmo entender a crença humana nos deuses. Como que o homem se volta para os deuses? Todas as civilizações antigas, China, Índia, Grécia, povos do Oriente, manifestaram desde cedo a crença em deuses. Então, eu nunca fui na Índia, mas já vi reportagens. Na Índia, então, isso se torna muito, eu diria que até exagerado, vamos assim dizer, né? Eles adoram ratos, adoram elefantes, adoram vacas, né? Lá, se você chegar na China, não vai poder fazer um churrasco como faz aqui no Brasil, porque os bois, as vacas são animais sagrados lá, né? Então, desde cedo, esses povos, essas civilizações,
manifestaram a crença em deuses. Mas, fazendo um recorte da crença do Deus revelado na Bíblia, vemos que mesmo dentro deste recorte, nós podemos ter muitas manifestações de crenças distintas. Por exemplo, muçulmanos, declaram que creem no Deus de Abraão. Os judeus creem no Deus de Abraão. Nós, cristãos, cremos no Deus de Abraão. Então, a mesma crença, ela pode ter manifestações distintas, vamos assim dizer. Isso quando a gente tira o recorte do Deus que a Bíblia nos revela. E ainda, se fizermos um recorte, eu diria que mais particular, sobre a crença em Jesus Cristo, vemos que a maneira de crer nele também se distingue entre muitos. Então, olhando só para o foco, aqueles que creem em Jesus, por exemplo, uns se limitam a crer em Jesus com respeito à sua existência. Quando muitos dizem assim, não, eu creio em Jesus, o que eles querem dizer com isso? Aí eu creio que Jesus existiu, mas param por aí. Não têm um compromisso com esse Jesus, não querem saber desse Jesus. Outros creem em Jesus como alguém que pode favorecê-los, não apenas na existência, mas até se adentram à igreja, até procuram a igreja, especialmente quando essas igrejas fazem campanhas de curas, de tantas coisas, multidões vêm à igreja, creem em Jesus, creem que Ele pode favorecê-los, mas também não querem compromisso com Ele. A verdade é, irmãos, que a mensagem de Jesus, aquilo que Ele nos falou no Evangelho, foi e ainda não é algo fácil de se abraçar, eu diria que apenas pela razão. Alguém que queira entender o Evangelho apenas com a mente, essa pessoa não vai conseguir entender. O Evangelho de João quer nos mostrar exatamente isso, como nós temos estudado aqui aos domingos pela manhã, nós vimos que o propósito do Evangelho de João é declarado lá no final do Evangelho, quando João disse, eu escrevi este Evangelho, eu relatei esses milagres de Jesus, para que vocês creiam que Ele é o Filho de Deus e por meio disso tenham vida eterna. Então João escreve o seu Evangelho com este propósito. Então quando nós estudamos o Evangelho de João, nós podemos dizer o que ele quer nos mostrar, o que ele quer nos revelar através do Evangelho, é exatamente isso, que há uma maneira correta de se crer em Jesus. Você não pode crer em Jesus apenas como aquele que faz milagres. Isso é apenas um pedaço de quem é Jesus. Você não pode crer em Jesus como o grande mestre. Isso é apenas um aspecto de Jesus. O que João quer dizer, o que João quer mostrar com o seu Evangelho é que nós precisamos crer em Jesus como o Filho de Deus, que veio para trazer salvação a todos nós. Então a dinâmica que João apresenta aqui no capítulo 11, eu fiz questão de ler boa parte do capítulo, essa dinâmica que João apresenta aqui, ele já apresentou em outros capítulos. Jesus operando os milagres e maravilhas, pessoas crendo, pessoas rejeitando. Essa é a dinâmica do Evangelho de João. Jesus faz um grande milagre, pessoas creem, outras não creem. Jesus faz um grande milagre, pessoas se perguntam, quem é este que está falando isso ou fazendo isso? Então a dinâmica do Evangelho, ou a dinâmica das histórias que João conta, se volta desta maneira. Por exemplo, quando Jesus curou o paralítico, antes de curar o paralítico, Jesus disse, filho, estão perdoados os teus pecados. E aí veio a pergunta, quem é esse que pode perdoar pecados? Nós vemos essa dinâmica também na cura do cego, que está no capítulo 9 do Evangelho de João. Jesus cura um cego e daqui a pouco leva um cego para interrogatório. Você não era cego, você está mentindo, chama o pai, chama a mãe. E a dinâmica é exatamente essa, como que se Jesus não pudesse fazer aquilo, porque se ele estava fazendo aqueles milagres,
Isso atestaria, isso significaria que ele é o Filho de Deus. Aqui no capítulo 11, João apresenta uma história que traz de volta a questão que permeia todo o Evangelho. Quem é esse que faz maravilhas e sinais? O Evangelho de João todo é para responder essa pergunta: quem é esse que faz maravilhas e sinais? Será ele o Filho de Deus ou não? E essa história que está no capítulo 11, ela é singular no Evangelho de João. Lucas não relata essa história, Mateus não relata essa história, Marcos não relata essa história, ela é singular no Evangelho de João. Lázaro e suas irmãs, vemos pelo texto que eles eram amigos de Jesus. Jesus amava aquela família. Vemos também que pelo contexto, que Jesus retorna a Betânia. Betânia era um caminho constante para Jesus. Ele está aqui no capítulo 11, capítulo 12 você vê de novo Jesus voltando para Betânia. Então Betânia era um lugar que Jesus costumava ir, e era uma família que Jesus tinha prazer de estar com aquela família. E mesmo, o texto também deixa isso muito claro, que mesmo amando aquela família, Jesus recebe o recado: olha, está enfermo aquele a quem tu amas. E se você souber que alguém que você ama está enfermo, qual é a sua primeira atitude? Qual seria a sua primeira atitude? Correr para estar com aquela pessoa, né? A Denise, semana passada, domingo passado, foi domingo? Perdeu a prima. Um dia dessa semana ela perdeu a prima, e a primeira coisa que ela falou é: poxa, como eu gostaria de ter estado com ela nesses dias. Foi quarta-feira. Lázaro estava enfermo, à beira da morte, e a Bíblia diz que Jesus recebeu a notícia e foi imediatamente estar com Lázaro. O que diz o texto bíblico? Ele demorou quantos dias? Demorou 2 dias para poder sair e para poder ir até o encontro de Lázaro. E a pergunta é: por que ele demora? Por que Jesus demorou a ir ter com Lázaro? O que ele queria demonstrar com isso? Podemos dizer que a tônica desse texto é mostrar as formas erradas de se crer em Jesus, em contraste com a forma correta de crer nele. Jesus, no total domínio que tinha da situação, irmãos, quando a gente lê o Evangelho, a gente tem que, o Evangelho, toda a palavra, mas especialmente o Evangelho, nós temos que sempre entender que Jesus sempre teve o controle de tudo, mesmo quando ele estava encarnado, né? Mesmo quando ele era homem, ele tinha o controle de tudo, pleno conhecimento de tudo, e ele sabia o que estava para fazer. Por isso que antecipadamente, a chave para você entender o capítulo 11, a história de Lázaro, a chave para você entender toda essa história de Lázaro, a chave está no versículo 4. O que diz o verso 4? Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim o que, meus irmãos? Para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Então a chave de tudo que nós vamos falar aqui, ou de tudo que você lê depois, é essa: Jesus já sabia o que ia acontecer, ele já sabia o que ia fazer, ele já sabia cada detalhe de como a coisa iria acontecer, e ele antecipa isso dizendo: olha, tudo isso que aconteceu, tudo isso que está acontecendo tem uma finalidade, é para que Deus seja glorificado, e o Filho de Deus seja glorificado por esta situação. E de fato, tudo que acontece nesta terra, tudo que acontece no céu, e eu diria que até mesmo no inferno, tudo que acontece em qualquer lugar deste universo, tem uma finalidade: produzir glória ao nome do Senhor. A Bíblia diz que até mesmo a morte do ímpio glorificará a Deus. Nenhuma pessoa, ouça isso que o pastor vai falar, nenhuma pessoa no inferno vai estar culpando a Deus por estar lá.
Quando as pessoas estiverem no inferno, mesmo no inferno, elas vão estar reconhecendo que estarão lá porque Deus é justo, porque Deus é fiel. Então, mesmo a morte do ímpio, diz a Bíblia, produzirá glória ao nome do Senhor. Então, nesta primeira parte do texto, vemos que os discípulos, mesmo sendo homens que andavam e comiam com Jesus, ainda não estavam crendo nele da forma correta. Então, esse texto aqui ele pode ser separado pelo menos em 3 grandes partes. Na primeira parte, Jesus conversando com os discípulos. Na segunda parte, Jesus conversando com uma família de Lázaro, as suas irmãs. E na terceira parte, ele realizando propriamente o grande milagre. Então, nesta primeira parte, que vai do verso 1 ao verso 16, nós vemos Jesus dialogando com os discípulos. Jesus mostrando ali a incredulidade daqueles discípulos, e podemos ver isso, quando eu falo incredulidade, eu diria que é uma incredulidade porque não estavam crendo da maneira correta. Os discípulos não estavam crendo da maneira correta no Senhor. Isso pode ser visto pelo menos em 3 ocasiões. No versículo 7 e versículo 8 diz: depois disse aos discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Então nós podemos ver que havia uma incredulidade no coração dos discípulos, ou eles não estavam crendo da maneira correta no Senhor, porque havia medo dominando os seus corações. Que isso, Senhor? Não vamos voltar para lá não. Algo de ruim vai acontecer, porque até bem pouco tempo queriam te apedrejar lá. Vemos isso mais uma vez na recusa que os discípulos tiveram de ir para algo que, como diz o próprio texto, Jesus anunciou isso, que aquilo que estava acontecendo com Lázaro, o que está lá no verso 4? Aquilo serviria para quê, meus irmãos? Para a glória de Deus. E os discípulos estavam se recusando a irem para algo que produziria o quê? Glória ao nome de Deus. E lá no verso 11, verso 12, vemos mais uma vez os discípulos fugindo deste propósito. E isto dizia, e depois lhe acrescentou, verso 11: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará a salvo. A verdade é que os discípulos não queriam ir para aquilo que iria produzir glória ao nome do Senhor. E às vezes, seja em situações particulares e individuais, nós também às vezes agimos assim. Há coisas que irá produzir glória ao nome do Senhor, mas, como diz aqui o próprio contexto, era algo que iria produzir glória ao nome do Senhor, mas que havia o quê? Um certo risco. Havia um certo perigo, poderia se trazer problemas a Jesus e aos discípulos. E às vezes na nossa vida com Deus nós estamos fugindo daquilo que vai produzir glória ao Senhor, porque queremos nos manter num lugar de conforto, queremos nos manter num lugar de segurança, não queremos nos expor. E era isso que os discípulos estavam aqui querendo fugir, eles não queriam se expor. E podemos ver isso também, num terceiro momento, nos versos 15 e 16. Diz aqui: e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos discípulos: vamos também nós. E o que Tomé disse? Tomé estava tão desanimado que falou: olha, vamos lá. O que vai acontecer é que a gente vai morrer. A coisa está tão arriscada. Ainda que Jesus esteja falando que isso vai produzir glória ao nome de Deus, isso vai revelá-lo como Filho de Deus, vamos lá. Então havia um desânimo de que o pior poderia acontecer. Então isso nos mostra, irmãos, que aqueles discípulos, ainda que andassem com Jesus, ainda que ouvissem os ensinos de Jesus, eles não estavam crendo em Jesus como o Filho de Deus soberano que pode realizar qualquer coisa. E Jesus fala aqui claramente:
no verso 15: eu me alegro de que lá não estivesse, para que vocês possam crer. Então Jesus foi ressuscitar Lázaro, mas ele tinha uma finalidade ao ressuscitar Lázaro. Ele queria que ao ressuscitar Lázaro, os seus discípulos pudessem crer que ele era o Filho de Deus, pessoas que estavam à volta pudessem crer que ele era o Filho de Deus. Jesus queria trazer glória ao nome do Senhor e se revelar como o Filho de Deus. Então, nessa primeira parte do texto, nós vemos esse diálogo de Jesus com os discípulos. E nós vemos que os discípulos foram reprovados, porque ainda tiveram o seu coração cheio de medo, não queriam ir para aquilo que iria produzir glória ao nome do Senhor. Mas deixando a parte dos diálogos com os seus discípulos, João mostra, a partir do verso 17, que Jesus chega na aldeia onde estava a casa de Lázaro, e a chegada até aquela aldeia que ficava na cidade de Betânia, embora não sendo tão longe, a uma distância da onde Jesus estava até a casa de Lázaro, era uma distância de 30 quilômetros mais ou menos, mas era um caminho dificultoso, porque se tratava de uma região montanhosa. Região montanhosa é difícil até subir de carro. Essa semana eu fui para Teresópolis, e até de carro é diferente, você sobe de um jeito, mas descer você pode até deixar o carro em ponto morto que ele vai embora sozinho, mas para subir não, você tem que acelerar. Então chegar até Betânia, ainda que não era uma distância muito grande, era uma caminhada dificultosa. Ao chegar ali, Jesus começa agora novos diálogos, não mais com os discípulos, mas agora diálogos com as irmãs de Lázaro e com os judeus que estavam na casa dele. E esses diálogos também mostram mais uma coisa, que aquelas pessoas não criam em Jesus da maneira que deveriam crer. Elas criam, mas não criam da maneira que deveriam crer. Podemos ver em algumas palavras, especialmente das irmãs de Lázaro, o que eu chamo de uma crença ressentida. Isso pode ser percebido nas duas manifestações que Marta e Maria fizeram, A primeira, de Marta, nos versos 21 e 22, diz assim: disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, o que ela disse? Não teria morrido o meu... O que a gente pode deduzir é que ela estava falando de uma forma educada para Jesus, dizendo: Senhor, você chegou tarde demais. Se você tivesse vindo um pouco mais rápido, talvez o meu irmão não teria morrido. Verso 22. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Então ela está ali equilibrando, entre uma crença ressentida e ainda uma fé. Mas essas mesmas palavras ressentidas aparecem lá no verso 32, agora na boca de Maria. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo... O que ela disse, irmãos? Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. E muitas vezes, irmãos, eu diria que nós manifestamos esta crença ressentida também no Senhor, achando que Deus poderia ter feito algo em nossas vidas de forma ou por caminhos diferentes. Quantas vezes eu já pensei isso diante de Deus? De coisas que eu não entendia que Deus estava fazendo na minha vida e dizendo: Senhor, por que as coisas estão acontecendo desse jeito? Por que o Senhor está conduzindo isso desta maneira? E às vezes nós questionamos a Deus, e Marta e Maria questionaram a Deus. E às vezes o nosso questionamento vai por esses caminhos, quando nós falamos: por que Deus permitiu que isso acontecesse na minha vida? Quem já fez essa pergunta para Deus em algum momento? Por que Deus permitiu que isso acontecesse na minha vida? Eu já fiz essa pergunta muitas vezes. E é uma maneira de nós
duvidarmos. Quando eu digo duvidarmos, porque nós somos frágeis e duvidamos. Será que Ele não nos ama? Mas o que João quer deixar claro aqui, meus irmãos, é que, diferentemente dos judeus, os cristãos devem ser aqueles que creem numa pessoa e devem crer nele como Filho de Deus que veio a este mundo. Então, o que João está querendo nos revelar aqui, obviamente que em todo o Evangelho, como ele próprio já escreveu, é que nós precisamos crer em Jesus como uma pessoa. E essa pessoa, ele é o Filho de Deus, o Deus que pode todas as coisas. É isso que João está revelando aqui. O texto todo está nos mostrando isso o tempo todo. E por que o pastor fala isso? Porque João usa algumas palavras muitas vezes. Quando você estuda a Bíblia, quando você estuda alguns textos bíblicos, uma das chaves para você entender a mensagem daquele texto ou daquela parte da Bíblia é procurar as repetições de palavras. Nós que estudamos o texto para poder pregar, um dos sinais que a gente tem para identificar qual é a mensagem do texto são as repetições das palavras. Então nós podemos dizer que João quer fazer com que o seu leitor creia que Jesus é o Filho de Deus. Por quê, pastor? Porque essas palavras, Filho de Deus, e a palavra crer, ou o verbo crer, nas suas variações, aparecem diversas vezes só no capítulo 11. Vamos ver aqui comigo, No versículo 4, diz lá: ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim, o que, meus irmãos? Para a glória de Deus, a fim de que, o que? O Filho de Deus. No verso 27, vemos essa palavra sendo repetida, verso 27, sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o que, meus irmãos? O Filho de Deus. Opa! Então você pode pegar, João quer sinalizar isso, que Jesus é o Filho de Deus. E a outra palavra, crer, eu não vou ler todos os textos aqui, mas aparece no verso 15, no verso 25, no verso 26, no verso 42 e no verso 45. E no verso 25 e 26, essa palavra crer aparece de uma forma bem específica. Verso 25, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. E ele diz, o que, meus irmãos? Quem crê em Deus, é isso que está aí no texto? Ele diz, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E ele repete isso no verso 26. E todo que vive e crê em Deus, é isso que diz? E crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Então, o que João está aqui claramente querendo mostrar é que nós precisamos crer que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Senhor. Eles precisavam crer que Jesus, como Filho de Deus, poderia realizar qualquer coisa, poderia ressuscitar até mesmo alguém que morreu. Então, a única maneira de crer em Jesus, seja no tempo lá de Lázaro, de Maria, de Marta, ou seja nos dias de hoje, a única maneira correta de crer em Jesus é crer desta maneira, que Ele é o Filho de Deus e aquele que pode todas as coisas. Porque se alguém não crê em Jesus desta maneira, está crendo de maneira errada. Podemos dizer que Marta estava no caminho certo, porque no verso 27 ela diz, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o que, meus irmãos? O Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. No entanto, nós vemos lá, em outros versos, que os judeus estavam numa crença de maneira errada, porque estavam duvidando se Jesus era ou não era o Filho de Deus, se Jesus era poderoso ou não para realizar um milagre, porque aqui no verso 36 e 37 diz assim, então disseram os judeus, vede o quanto o amava, mas alguns objetaram, não podia ele que abriu os olhos ao cego, fazer com que este não
morresse. Então, de um lado, vemos Marta declarando que Jesus é o Filho de Deus, mas de um outro lado, nós vemos os judeus duvidando, dizendo, se ele fosse verdadeiramente Deus, ele não deixaria que esse morresse. Mas a própria Marta, que faz uma declaração tão linda como essa no verso 37, verso 27, perdão, tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo, Marta ainda precisava aprender uma lição. Quando Jesus avança para realizar um milagre, para realizar algo maravilhoso, Marta, ainda que cresce que Jesus era o Filho de Deus, ainda estava presa a algumas impossibilidades humanas. E ela manifesta isso um pouco mais adiante, no verso 39, quando Jesus chega lá na boca do túmulo, chega lá onde estava o corpo de Lázaro sepultado, ele manda que a pedra fosse retirada. Aí no verso 39 nós vemos esta palavra de Marta. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, não faça isso. Por quê, meus irmãos? Já cheira mal, porque já é de 4 dias. A mesma Marta que disse, tu és o Filho de Deus, nós vemos a mesma Marta agora, quando Jesus vai realizar o milagre, ela recuando e dizendo, Senhor, não faça isso, já não tem mais o que fazer, meu irmão já está morto de 4 dias, já cheira mal. E quantas vezes também, irmãos, nós entramos em contradição na nossa fé, tal como Marta entrou. Cantamos aqui, aos domingos, é tão bom estar nessa reunião, e cantamos a pleno pulmões, que cremos que Deus pode tudo, né? Eu creio num Deus que pode tudo. A gente canta isso, celebra isso. Mas quando saímos daquela porta ali, para viver a nossa vida lá fora, muitas vezes duvidamos, quando nos voltamos para casa e defrontamos com a realidade que nos cerca. Às vezes nós somos como Marta, declarando Jesus como o Senhor e grande Rei, mas quando chega na hora de enfrentarmos a realidade, de vermos o Senhor operando o milagre, nós ainda estamos dizendo, Senhor, já cheira mal. Jesus havia declarado logo no início, e eu volto à chave do texto, Jesus havia declarado logo no início que aquela situação seria para o quê, meus irmãos? Para a glória de Deus. Os discípulos tinham que ter gravado isso. Nós temos que gravar isso na nossa mente. Que tudo que acontece neste mundo serve para a glória de Deus. Então, quando nós temos esta chave, nós podemos enfrentar qualquer situação na nossa vida. Então, Jesus havia declarado isso logo no início, que essa era a finalidade daquilo que estava acontecendo. E agora ele relembra a Marta. Obviamente que ele disse isso lá no primeiro diálogo, estando com os discípulos. Mas agora ele relembra isso a Marta também. Ele diz aqui, no verso 40, respondeu-lhe Jesus, não te disse eu, que se creres, tu verás a glória de Deus. Marta, fica quietinha aí. Deixa que eu vou fazer o que eu tenho que fazer. O que cabe a você, Marta, é crer, é confiar, é jamais duvidar que eu sou o Deus Todo-Poderoso, que posso trazer o teu irmão de volta. Então, seja no tempo de Lázaro, seja no tempo de Marta, seja no nosso tempo, irmãos, eu digo isso aos irmãos, só poderão ver a glória de Deus aqueles que seguem firme, crendo e confiando no Senhor sempre. Você quer ver a glória de Deus na sua vida? Então confie sempre, creia sempre, espere no Senhor sempre, mesmo que a situação que você esteja vivendo pareça cheirar mal, pareça não ter solução, confie sempre.
Então esta é a principal mensagem que João está querendo passar aqui, meus irmãos. Eu digo que não é só uma mensagem de João, é uma mensagem de todo o Evangelho, é uma mensagem de todo o Novo Testamento. Jesus é o Filho de Deus e Ele pode operar maravilhas. Amém, meus irmãos? E Jesus então, Ele avança em direção ao túmulo. Ele já conversou com os discípulos, Ele já conversou com Marta e Maria, agora Ele está perto do túmulo. A tradição daquela época fazia com que, uma tradição chamada de Shivan, fazia com que os parentes e amigos chorassem a morte da pessoa, falecida, por 7 dias seguidos. Então se explica, porque que quando Jesus chega até a casa de Marta e Maria, mesmo depois de terem sepultado Lázaro, quantos dias Lázaro havia sido sepultado? 4 dias, ainda havia pessoas lá com Marta e Maria chorando. Por quê? Porque essa tradição diz que por 7 dias seguidos deveria haver pessoas com os familiares chorando. Naquela época, o corpo sepultado era sepultado em cavernas que ficava geralmente, o corpo ficava geralmente deitado, enrolado com ataduras bem firmes, e eles ficavam enrolados por 1 ano, e eram embrulhados de tal forma que as pernas e braços ficassem firmes, Era um pacote, um embrulho bem firmado. Perto do túmulo, Jesus faz uma oração, e mais uma vez, nós podemos ver a finalidade do que Ele está fazendo ali. Na oração que Ele faz, nos versos 41 e 42, diz assim: tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente. E mais uma vez ele fala a finalidade: para que creiam que tu me enviaste. Então Jesus está no controle de toda aquela situação, e Ele faz aquela oração com essa finalidade, não com dúvida do que estava por fazer, não com medo, achando que não tinha capacidade para fazer o que ia fazer. Ele sabia o que Ele ia fazer, mas Ele faz aquela oração para mostrar a multidão que está ali à sua volta, para que essa multidão pudesse ver o que Ele iria fazer e pudesse crer que o Pai o enviou. Depois da oração, Jesus dá a ordem. Lázaro, vem para fora. Eu queria dar um grito bem alto aqui, porque o texto diz que Jesus não falou do jeito que eu falei, Ele disse: Lázaro, vem para fora. O texto enfatiza isso, que Ele falou em alta voz. Não foi numa voz normal, foi uma ordem de autoridade. E às vezes a gente se pergunta: como é que isso poderia acontecer? Um corpo de 4 dias, já cheirando mal, porque realmente era uma temperatura que faria com que o corpo putreficasse rapidamente. Além de um corpo morto de 4 dias, atado de tal maneira que não poderia o próprio corpo se levantar. E como que essa ordem então seria? Como que aquilo iria acontecer? Meus irmãos, a verdade é que eu não sei. Mas o que eu sei é que quando e onde Jesus, o Filho de Deus, quando Ele emite uma ordem, essa ordem tem que ser cumprida. Pode ser no céu, pode ser na terra, pode ser no inferno, pode ser no mundo dos mortos. Quando Jesus emite uma ordem, esta ordem tem que ser obedecida. Então, a morte, que já estava com os grilhões dela fincados em Lázaro, a morte ouviu a ordem: Lázaro, vem para fora.
E sabe o que a morte teve que fazer? Tirar os grilhões do corpo de Lázaro, deixar com que Lázaro voltasse à vida, porque a ordem precisava ser obedecida. Lázaro não veio para fora do túmulo apenas, irmãos. Entenda isso, olha que coisa maravilhosa. Às vezes a gente lê o texto e pensa que Lázaro estava dormindo ali no túmulo. Houve algum erro, ele estava dormindo e voltou, ele ouviu a voz e voltou. Não, Lázaro não veio do túmulo apenas. Lázaro veio do mundo dos mortos. A ordem chegou até lá. Lázaro, volta. Lázaro, você tem que estar aqui. E essa ordem foi obedecida, irmãos. Aquele acontecimento foi algo tão glorioso, um milagre tão tremendo, que quem tem acompanhado os estudos aqui pela manhã sabe que é isso que João se propôs a dizer. Ele disse, olha, eu vou relatar alguns milagres, para que vocês vejam através desses milagres que Jesus é o Filho de Deus. E aqui fica evidenciado isso, que quando o milagre acontece, o que João escreve? Verso 45. Muitos, pois, dentre os judeus, que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, que diz a palavra? Creram nele, mas creram nele de que maneira? Nele como alguém que só pode operar o milagre? Crendo nele como um Deus, como alguém, um profeta poderoso? Não, crendo nele como Filho de Deus, como aquele que o Pai o enviou. Mas também fica evidenciado que mesmo milagres, por mais que possam acontecer, ainda haverá corações que serão endurecidos. O verso 46 diz, outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos de Jesus, que Jesus realizara, mas obviamente fizeram isso porque queriam que os fariseus, depois você pode ver até o contexto, queriam que os fariseus perseguissem Jesus e matassem a Jesus. Então, quando nós lemos essa história, meus irmãos, isso nos remete ao Evangelho de diversas maneiras. O Evangelho está aqui, claramente. A primeira maneira que nós podemos ver o Evangelho aqui nessa história de Lázaro, é que Lázaro é uma representação de quem? Quem são os Lázaros aqui? Nós somos os Lázaros. Você é um Lázaro, eu sou um Lázaro. Nós somos a representação de Lázaro. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que nós somos pecadores, que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e nós podemos dizer, pecadores que já cheiravam muito mal. Os nossos pecados nos faziam cheirar muito mal. Lázaro não tinha condição ou esperança alguma, meus irmãos, de sair daquela situação, se não fosse a voz do Senhor chegar até ele. Lázaro só saiu daquela condição porque a voz de Cristo chegou até ele e fez ele reviver novamente. A grande mensagem do Evangelho é essa: nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados, mas a voz de Deus nos alcançou, a graça de Deus nos alcançou e nos fez reviver novamente. Jesus deu a ordem para que nós revivêssemos e nascêssemos de novo. Nós somos criaturas, somos novas criaturas, por meio do seu amor e do seu sacrifício. Então a história de Lázaro fala de cada um de nós, pecadores que estávamos mortos, mas que fomos revividos, né? Recebemos uma nova vida por meio de Cristo Jesus. Também podemos perceber o Evangelho nesse texto, ao sermos informados também disso, que nem todos crerão. Vemos que no texto bíblico, todos viram o mesmo milagre que Jesus fez. Que Jesus ressuscitou Lázaro, todos viram. Mas nós vemos que a resposta de uns foram crer, e a resposta de outros foram negar que Jesus é o Filho de Deus.
E a mensagem do Evangelho também provoca isso. A mensagem do Evangelho é ofertada, é anunciada, é manifestada a todos. E às vezes, numa igreja, a palavra é pregada, e às vezes entra três ou quatro pessoas que não são crentes, e uma pode sair crente, e as outras podem continuar vivendo a sua vida como não crente. E a pergunta é: não ouviram a mesma palavra? Não foram alcançados pelo mesmo Evangelho? O anúncio não foi feito para todos? Sim, mas o Evangelho também nos mostra isso, né? Que a mesma palavra ofertada, anunciada a todos, mas somente aqueles que crerem que Jesus é o Filho de Deus e Salvador, é que poderão ver a glória de Deus, seja nesta terra, ou seja, na eternidade. O Evangelho nos mostra isso. E por fim, podemos ter a certeza que, como Lázaro voltou da morte, o Evangelho também nos mostra isso, que como Lázaro voltou da morte, nós também voltaremos dela. A ressurreição dos mortos. Um dia, se o Senhor não voltar, obviamente que nos próximos dias, mas se voltar daqui a décadas, se o Senhor voltar daqui a, eu vou botar assim, 150 anos, para ninguém estar vivo, então, se o Senhor voltar daqui a 150 anos, todos nós, vamos estar mortos e sepultados. Mas confiando na esperança do Evangelho, nós ouviremos a mesma voz que Lázaro ouviu, dizendo: vem para fora, sai da morte, ô morte, devolve aqueles que pertencem a mim. E nós iremos reviver e viver por toda a eternidade. Então podemos dizer, irmãos, que somos semelhantes a Lázaro, pois da morte fomos tirados, mas devemos também ser como Lázaro. Olha que interessante, nós somos como Lázaro, porque da morte fomos tirados, mas devemos ser também como Lázaro no seu testemunho, porque um pouco mais adiante, no capítulo 12, nos versos 9 a 11, nós vemos como é que Lázaro passou a viver depois que foi ressuscitado. Capítulo 12, verso 9 a 11 diz: soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram, não só por causa dele, mas também para verem a quem, meus irmãos? Agora para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também a Lázaro. E qual a razão disso? Porque muitos dos judeus, por causa de Lázaro, voltavam crendo em Jesus. Então nós precisamos ser como Lázaro também, no nosso testemunho, naquilo que Jesus fez na nossa vida, e isso ser tão poderoso, tão gracioso, ao ponto de pessoas crerem em Jesus, através do nosso testemunho. Eu creio que pessoas crerão em Jesus, irmãos, da maneira correta, se perceberem em nós mesmos, que a nossa crença em Jesus também não se limita a querer simplesmente as bênçãos e os favores do Senhor, mas de ver em nós que Ele realmente mudou o nosso viver, de verem realmente que Jesus transformou a nossa vida. Será que as pessoas que te conheciam antes de você ser crente, e essas mesmas pessoas que te veem agora, depois que você é crente, será que essas pessoas veem grande diferença na sua vida? Veem grande diferença na sua vida? Aquele homem que era um mentiroso, aquele homem que era um adúltero, aquele homem que fazia tantas coisas erradas, agora é uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, através do nosso testemunho, revelarmos também Cristo como Senhor, como Salvador. Então, a crença correta consiste nisso. Em que, pastor? Reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, que veio a este mundo para nos tirar da morte e do pecado. Amém, igreja? Amém. Então eu creio que essa mensagem nesta manhã nos convida a tomarmos algumas decisões, dentro do contexto do que foi falado nesta manhã.
Primeira decisão: não podemos ser como os discípulos. Pessoas que andaram com Jesus, pessoas que Jesus disse assim: vamos ali, porque o que vai acontecer vai trazer glória ao meu nome. E esses discípulos com medo, esses discípulos querendo fugir, esses discípulos não querendo participar. Então não podemos ser como os discípulos. Precisamos crer, meus irmãos, precisamos desejar que Deus seja glorificado na nossa vida sempre. Você quer que Deus seja glorificado na tua vida sempre? Mesmo que isso possa produzir desconforto para você, mesmo que isso possa trazer algum risco para você, mas se isso vai trazer glória ao nome do Senhor, você quer isso para a sua vida? Era isso que os discípulos não entenderam. Jesus disse: eu vou lá e isso vai trazer glória ao nome de Deus e para o Filho de Deus, mas os discípulos queriam fugir. Precisamos também ter o cuidado de não sermos como Marta, de sermos como Marta, a Marta do verso 27, mas de não sermos como a Marta do verso 39. Por quê? A Marta do verso 27, o que ela diz? Sim, Senhor. Verso 27, o que diz? Sim, Senhor. Respondeu ela: eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Então nós precisamos ser como Marta do verso 27. Mas não podemos ser como Marta do verso 39. Que quando Jesus ia operar o milagre, havia ali as impossibilidades, porque era um corpo já morto de 4 dias, ela se prendeu mais à impossibilidade, dizendo: Senhor, não faça isso, porque já cheira mal. E às vezes nós somos como Marta em um momento, e às vezes como Marta em outro momento. Não, que você possa crer constantemente, Jesus é poderoso para mudar qualquer situação. E por último, devemos firmar os nossos corações sempre no Senhor. Somente aqueles que creem, que permanecem crendo e que continuam crendo o tempo todo, é que poderão ver a glória de Deus. Você quer ver a glória de Deus na sua vida? O que eu tenho que fazer, pastor? Permanecer crendo o tempo todo, confiando o tempo todo. Então, se você está vivendo uma situação na sua vida, que, como eu já disse, parece que não vai ser resolvido, a coisa já está até cheirando mal, não duvide, meu irmão, Deus é poderoso para reverter isso, para trazer o bom perfume de novo, para trazer vida de novo. Onde tem morte, Ele traz vida. Onde tem mau cheiro, Ele traz um bom cheiro, porque Ele é Deus poderoso para isso. Amém, igreja? Então vamos nos colocar de pé e vamos agradecer a Deus, orar, bendizer o nome do Senhor, pela sua bondade, pelas suas maravilhas. É Ele que fez isso em nossas vidas. Aquilo que Ele fez na vida de Lázaro, Ele fez também em nossas vidas. Ele nos tirou da morte, Ele nos tirou das trevas, Ele nos tirou dos grilhões do pecado. Nós ouvimos a sua voz um dia dizendo: Josenildo, vem para fora. Júnior, vem para fora. Lilian, vem para fora. Marlene, vem para fora. Marcos, vem para fora. Sim, nós ouvimos a voz dele, e essa voz trouxe vida, vida abundante, vida eterna, vida para todo sempre. Senhor, e nós queremos, baseado nesta vida que o Senhor nos deu, vivermos aqui neste mundo sempre confiando em Ti, Pai. Não permita, Senhor, que duvidemos como os discípulos duvidaram. Não permitas que duvidemos como Marta duvidou ali, Senhor, na boca do túmulo, quando o Senhor estava prestes a operar o grande milagre, Pai. E quantas são as pessoas, Pai, que estão perdendo bênçãos em suas vidas, porque duvidam no momento em que o Senhor vai realizar o milagre.
Por isso, Senhor, que nesta manhã, os teus filhos e filhas que entraram aqui, meu Pai, ainda que estejam vivendo uma situação que aos olhos humanos não pode ser mudada, aparentemente não pode ser transformada, meu Pai, que o teu filho e a tua filha saia daqui crendo que tu és o Deus poderoso, que pode mudar esta situação, que pode reverter esse quadro, seja de uma enfermidade, seja de um problema familiar, seja de que ordem for, meu Pai, tu és o Deus poderoso. Meu Pai, nós confiamos nisso, Senhor, e queremos sair daqui nesta manhã apegados a esta palavra que ouvimos na tua casa, Pai. Nós te bendizemos, e se temos chegado ao final desta reunião, que o Senhor nos conduza agora, Pai, guardados e abençoados, no nome santo de Jesus, e que a igreja que confia e ama o Senhor, diga amém, dê glória a Deus, amém.